o Caminho do Peabiru, uma antiga e mística rota que atravessava o continente sul-americano. É um dos legados mais fascinantes da história pré-colombiana. No Paraná, este caminho revela um rico mosaico de culturas, conectando povos indígenas e, posteriormente, explorando europeus em uma rede de comércio, comunicação e intercâmbio cultural. Em Mandirituba, esta trilha milenar ainda ecoa as histórias dos primeiros habitantes, dos exploradores destemidos e das comunidades que floresceram ao longo de suas margens. A importância do Caminho do Peabiru no Paraná vai além da sua função como rota de transporte. Ele é um testemunho vivo de engenhosidade e resiliência das civilizações indígenas que dominaram a arte de navegar pelas densas florestas e vastos campos, criando um caminho que resistiu ao tempo e às transformações. Este caminho não apenas facilitou o movimento das pessoas e mercadorias, mas também possibilitou o encontro de culturas e sabores, moldando a identidade e o patrimônio cultural da região. Hoje, percorrer o Caminho do Peabiru é uma viagem ao passado, uma oportunidade de redescobrir as raízes profundas que sustentam a história do Paraná e de valorizar a biodiversidade e a beleza natural de Mandirituba. Este documentário Caminho do Peabiru, trilhando as antigas rotas, convida você a explorar esta jornada histórica e cultural, revelando os segredos e as histórias que tornam o Caminho do Peabiru uma joia inestimável do nosso patrimônio. Olá, você sabia que o turismo religioso é um dos principais segmentos turísticos do mundo? Que parte do Paraná já pertenceu à Espanha? Que aqui temos uma rede de caminhos indígenas que liga o Oceano Atlântico, o Oceano Índico, passando pela Cordilheira dos Andes? Esse caminho, ele ligava nossos índios Guarani a diversos outros povos originários, como os Chimus, os Muxicas, os Quechuas, o Aimará, o Yunca, ou seja, um famoso império Inca pelas trilhas do continente. Essa é uma rota transcontinental pré-cabralina, ou seja, antes de Cabral chegar no Brasil, usada por essas civilizações ancestrais numa série de veias e artérias de caminhos interligados. Eles usavam os caminhos para a troca de mercadorias, amendoim, milho, cacau, mandioca. Por esses caminhos, no século XVI, logo no início da chegada dos colonizadores portugueses no Brasil, os padres jesuítas eles transitavam por aqui difundindo a cultura europeia no Brasil e também na América do Sul, como o catolicismo, a educação, as artes, por exemplo, a música, o teatro, instrumentos musicais. Nele, os exploradores europeus, aventureiros, viajantes e bandeirantes exploraram as riquezas locais e exterminaram os povos indígenas, os nossos povos originários. Esses caminhos, eles facilitaram o processo de migração e de intercâmbio das várias culturas indígenas do continente. Também a descoberta de riquezas, a criação de missões religiosas, as trocas comerciais e o estabelecimento de povoados e cidades. Olha que importante. Saiba você que muitas expedições europeias deram literalmente com os burros na água, sofrendo naufrágios, ataques de indígenas, a usar esses caminhos em busca de riquezas, originando lendas e relatos apaixonantes. O famoso Cabeça de Vaca, que Álvar Nunes Cabeça de Vaca, um conquistador, ele foi o primeiro não-índio a ver as cataratas do Iguaçu, uma das 7 maravilhas mundiais da natureza. E ele utilizou esse caminho, guiado pelos índios Guarani. Agora ouça o melhor de tudo isso. Um dos pioneiros da arqueologia brasileira é paranaense, o professor Igor Schmitz. E ele trouxe os primeiros fundamentos científicos acerca desse caminho indígena. Eu sou Cássia Araújo. E eu convido você para essa viagem pelo conhecimento. Eu sou professora, sou historiadora, especialista em sociologia política e mestre em educação.
Estamos falando de um notável sistema de estradas desenvolvido pelos povos ameríndios há milênios e que ainda é muito desconhecido pela imensa maioria dos brasileiros. Afinal, que caminho é esse? Trata-se do caminho do Piabiru. Há cerca de 25 anos, eu iniciei os meus estudos mais como um hobby sobre esse tema. Eu não me considero um especialista, mas eu sou uma espécie de piabiruta, né? Uma jornalista, Rosana Bonde, que viveu em Santa Catarina, vive ainda, não sei, ela afirma que a história do caminho Piabiru é tão fascinante que as pessoas viram piabirutas. Então, hoje vamos iniciar uma série de documentários em torno do caminho do Piabiru, onde abordaremos historicamente essas e outras curiosidades sobre esse caminho. Em especial, o trecho que passa pelo Paraná, em direção à tríplice fronteira, né? Paraguai e Argentina, e que tem diferentes e variadas ramificações no Piabiru. Então, muitas obras já foram feitas sobre esse tema, muitos estudos, muitos livros escritos, muitas teses, olha que interessante. Até sobre o estudo do DNA de sementes foi feito, para evidenciar a existência desse caminho e a sua importância histórica. Então, muitos vestígios desse caminho, infelizmente, eles se perderam em função da exploração de terras, especialmente do plantio de soja. Mas alguns acordos entre governos locais, nacionais e até internacionais geraram projetos que visam resgatar parte de trechos ainda evidentes desse caminho, divulgar e explorar turisticamente as regiões. Estamos aqui numa equipe muito especial, preparando o que há de mais interessante sobre esse assunto e vamos compartilhar com você as principais descobertas, contando tintim por tintim. E convido você para viajar conosco em cada um dos episódios que preparamos com muita beleza, cuidado e muito rigor científico, que é tão importante nesse momento que é uma era de fake news, né? Então, inegavelmente, um dos maiores estudiosos sobre a arqueologia do Piabiru, se não o maior deles, é o professor Igor Schmitz, como eu já falei,
Ele é doutor na área de antropologia e arqueologia. Ele é um docente aposentado pela Universidade Federal do Paraná. Ele que foi um dos líderes de trabalhos do Centro de Estudos e Pesquisas Arqueológicas, né, da Universidade Federal do Paraná. Ele foi pioneiro no desenvolvimento da arqueologia nacional e, particularmente, no Paraná, que é o que nos interessa ao estudar sobre o caminho do Piabiru, né? Eu tive o privilégio de assistir muitas aulas com o professor Schmitz, então eu vou trazer muitos resultados, né? Muitos resultados de pesquisas importantes sobre esse assunto. Então, partindo, né, para o nosso encerramento, etimologicamente falando, o Piabiru, ele tem um significado que ainda é muito discutido pela comunidade científica, mas todas as versões sobre o que significa Piabiru, elas coincidem, em parte garantido, um sentido de que se trata de uma rota, de um caminho, de um rumo. Então, em Tupi-Guarani, significa o caminho do sol. Olha que lindo! Então, aos historiadores, aos estudiosos de uma forma geral, aos arqueólogos, né, antropólogos, está colocado aí um desafio, né, que é reconstruir o modo de vida e a diplomacia que existia entre os povos incas e guaranis e outras etnias que viviam nessas regiões. Então, algumas particularidades sobre o caminho do Piabiru. Era uma gigantesca rede de estradas, não era só um caminho, ele tinha várias ramificações e unia indígenas que transitavam entre o Pacífico e o Atlântico, né, atravessando todo o Paraná. Então, era uma vasta rede que cortava todo o território em várias direções, partindo de São Vicente, que é em São Paulo, né, antiga São Paulo, período colonial. Aí no Atlântico ele contava com um número de ramais no sentido leste-oeste e norte-sul, e ia terminar na costa do Pacífico e cobria uma extensão de 1.400 quilômetros, né? Ramificava no Brasil, no Paraguai, na Bolívia, no Chile, no Peru, no Equador, na Argentina. A comunicação entre os povos indígenas das Américas do Sul em tempos anteriores à invasão europeia. Então, calcula-se que cerca de 2.000 anos antes de Cristo, né, já se formavam as primeiras civilizações na região norte e centro do Peru. Então, aqui no Brasil, o Piabiru foi descoberto em 1971 pelo arqueólogo Dr. Igor Schmitz, né, daqui do Paraná, e no período de soja. Então, hoje em dia, alguns lugares que as lavouras não devastaram completamente a região, ainda encontram alguns vestígios. Então, em Santa Catarina, sai da região de Barra Velha, né, próxima ao rio, e sobe a serra em direção do Paraná, e principalmente Campeche, né, que é uma região que tem algumas civilizações rupestres, que eram aqueles desenhos, né, dos nossos povos primitivos, que funcionava como uma espécie de sinalização para as pessoas que viajavam naquela região por esse caminho do Piabiru, tá? Então, no Paraná, o Paraná é muito importante nesse entroncamento do caminho do Piabiru. Então, nós temos aqui cerca de 86 municípios, né? E aí vem do ramal paulista, né, São Vicente, que já era uma povoação antiga, era um aldeamento guarani, de mais de 1.000 anos atrás. E aqui nós tivemos vários aldeamentos, né? E que esse entroncamento chegou pelo Rio Paraná, e ele segue próximo ao Rio Paraguai, em direção a Santa Cruz de la Sierra, lá na Bolívia, no altiplano, antes de cruzar os Andes. Então, depois que esses caminhos cruzam os Andes, né, que são aquelas regiões mais frias, mais geladas, que eles chamam de quebrada em castelhano, ele entra na Bolívia e vai para a região do Titicaca, né, o centro das civilizações andinas, e segue até Cusco, que é aquela cidade linda, de altiplano,
que a gente visita bastante, né? Que é o norte do Peru, acima do Equador, e vai por aí afora. Então, é um caminho muito interessante, que tem mais de 3.000 anos de existência. Aqui nós temos 734 sítios arqueológicos sobre esse assunto. São cerca de 4.000 quilômetros de percurso original e 1.550 desses estão sendo resgatados. Então, houve aqui uma última curiosidade, uma coisa muito interessante. Esse trecho, ele será utilizado como turismo iniciático para Compostela. Quem nunca ouviu falar do caminho de Santiago de Compostela, né? Aquele caminho é na Espanha, onde vários peregrinos fazem o percurso há mais de 1.000 anos. Então, esse trecho aqui do Paraná, ele vai ser utilizado como uma espécie de treinamento para quem vai fazer esse percurso de Santiago de Compostela. Então, vai ser o primeiro trecho fora da Europa com esse formato, né? Uma rota de cerca de 100 quilômetros, que ele vai partir de Campo Mourão e Fênix, no centro-oeste do Paraná. Então, vai ser um trajeto de iniciação para essa viagem. Então, pessoal, já perceberam que tem uma história para mais de metro. Aqui é historiador que fala muito, né? Então, é muita linha nesse novelo histórico para a gente desenrolar juntos. É muita história linda e emocionante para contar. Então, estamos aqui exatamente aonde começou toda a colonização indígena da nossa cidade de Mandirituba. Estamos exatamente em cima do grande lago que descia desde lá o rio Taquaralzinho, aonde estas peças indígenas, inclusive, foram encontradas. Este grande lago, ele descia aqui até onde estamos, mais ou menos na metade do nosso município, da nossa cidade, e ao redor desse grande lago, essa colonização indígena começou com 2 ocas, né? Mas antes disso, os relatos que temos é que o início das famílias pioneiras na nossa cidade começa com a chegada do pai Fernandes, lá de Portugal, que no navio conheceu o capitão que tinha o sobrenome Claudino, né? E aí ele homenageou a esse capitão, dando esse sobrenome às 4 primeiras famílias que começaram ainda na região do Pinheirinho. Aí, desses 4 irmãos, um deles veio aqui para Mandirituba, ainda quando Fazenda Rio Grande era nosso distrito, lá na região de Capocu, né, de origem indígena também. E aí, então, né, o Francisco Claudino Ferreira Filho, ele teve 15 filhos, né? Desses 15 filhos que iniciou-se o povoado das 15 primeiras famílias aqui em Mandirituba e região. Naquela época, se costumava homenagear os padrinhos da criança, e daí vem a origem de por que esses 15 sobrenomes diferentes, né? Aqui nós temos, embora todos venham da mesma raiz, eles receberam 15 sobrenomes diferentes em homenagem a seus padrinhos. E esses 15 sobrenomes, na verdade, que homenageavam os seus padrinhos, nós temos entre eles Quirino, Leal, Machado, Santos, Cruz, Ferreira e assim por diante. E assim completamos as 15 famílias que povoaram a cidade de Mandirituba.
Então hoje, eu mesmo aqui, venho ser tataraneto, né, dessa mistura de índio com polonês, com italiano, né, que foram chegando aqui de navio, né, nesta mesma época. Mas falando sobre os nossos índios, segundo os relatos, os nossos índios, eles eram seminômades, né? Eles eram tupi-guaranis, os caigangues, e eles, como eles eram seminômades, aqui em Mandirituba, eles plantavam milho e mandioca, isto no tempo do verão. Quando chegava o inverno, eles conheciam a técnica da salga, então eles iam até o litoral, né, para pescar e fazer realizar essa salga para poderem sobreviver, né, no inverno que era rigoroso aqui na região. Segundo os relatos que temos, segundo os manuscritos que temos aí num baú, relatado a próprio punho pelos primeiros moradores, esse o pai Fernandes, quando ele chegou aqui, naquele tempo você costumava dizer que eles casavam com as índias pego-a-laço, né? Então posso dizer que a minha tataravó foi uma dessas índias pego-a-laço, né? Então aí aqui começou a origem da família, com o pai Fernandes e a mãe Aninha. E o interessante nessa história, que vem sendo passado de gerações em gerações, é que a mãe Aninha, ela não falava a nossa língua, né? Ela casou ainda falando a língua indígena, e aí ela não conhecia dinheiro, né? Não conhecia a nossa moeda. E aí depois, com o passar do tempo, ela ficou viúva, né? Essa índia do nosso lá tataravô. E como ela não conhecia dinheiro, quando ela na propriedade, aí nas fazendas antigas, ela tinha os colonos, né? Que vinham trabalhar para ela. Quando ela ia realizar o pagamento, ela tinha, né, um baú lá com o dinheiro daquela época, o dinheiro antigo. E como ela não conhecia, a diária de um trabalhador, ela ia pagar como 10 vezes mais, né, do que valia. Mas ela era uma pessoa tão honesta, tão benquista, né, tão querida, que os próprios lavradores diziam para ela: não, a senhora está me pagando a mais, e devolviam para ela. Então vocês vejam que essa parte é interessante, porque hoje grande parte ainda de Mandirituba, das propriedades, das chácaras, das áreas de terra, que estão entre os descendentes dessas 15 famílias pioneiras, é herdado, né, lá dessa primeira grande fazenda, que foi Mandirituba e Fazenda Rio Grande, que era nosso antigo distrito até os anos 90. Então, graças a essa honestidade, né, da mistura da Índia com esse português também de muito bom coração, né, que chegou já homenageando o capitão com o sobrenome Claudino, né, como já citei, dessa origem, sendo homenageado os 15 padrinhos, tivemos aí os 15 sobrenomes de Machado, Quirino, Leal, Santos, Cruz, Ferreira e assim segue. Então, podemos dizer que foi nos passado valores, né? Valores que até hoje é trazido de tataravô até os tataranetos. E eu posso dizer que me sinto honrado e privilegiado por poder hoje, como historiador, contar a história da nossa cidade, trazendo este sangue indígena nas veias.
que ainda é muito interessante aqui da nossa cidade, que temos até os dias de hoje, né, em 2024, temos ainda vestígios de ocas, né, que chamam aqui popularmente buraco do bugre, porque, como foi comentado, o inverno era tão rigoroso aqui na região, na época da colonização indígena, que as ocas aqui, eles faziam, né, os povos indígenas faziam um buraco na terra, né, para depois eles construírem a oca em cima desse buraco, para que o vento, né, aquele vento gelado, passasse por cima e eles realmente não chegassem quase que a congelar mesmo, né, em virtude de ser um inverno rigoroso. E então nós podemos encontrar ainda, quando vão fazer terraplanagens e tal aqui, vestígios dessas ocas, né? Os tais buraco do bugre, que eles chamam aqui na nossa cidade. E agora, com a exploração do turismo, né, bem avançada aqui em Mandirituba, está se servindo, né, dessa nossa origem indígena, porque nós temos, inclusive, aqui uma lenda fantástica, né? Uma lenda sobre esses mistérios, né, que os índios nos deixaram. Nós temos no nosso parque municipal aqui de Mandirituba uma trilha indígena. Segundo contam, né, os moradores antigos da região, nessa trilha, quando a pessoa entra, né, ela segue caminho adentro, ela se perde num certo momento na trajetória dessa trilha e, segundo alguns relatos, eles já encontraram uma espécie de um cacique, né, de um representante, né, desses povos indígenas ainda lá, que para eles isso daí é um encanto, né? Então daí depois eles acabam voltando, né, segundo orientação desse pajé, desse cacique, eles retomam o caminho de volta e conseguem voltar da trilha. Então até hoje, lenda ou não, né, nossa cidade é cheia de causos aí dos antigos, é uma lenda muito interessante e muita gente vai fazer essa trilha com a vontade de encontrar o cacique lá, né, e sentir essa experiência. Toda essa história, né, que hoje é lembrada, ela é datada de 300 anos, né? Há 300 anos, os primeiros relatos da colonização indígena aqui na nossa região, né, de Mandirituba. E o interessante é que aqui, né, a gente comentou das duas ocas, né, que justamente ficavam bem nesse exato local onde passava o Grande Lago, que facilitava, né, inclusive para esses povos, né, estarem próximo do lago e tal, mas aqui acima, onde hoje está a nossa atual matriz, há conhecimento da primeira igrejinha construída pelos jesuítas, que por aqui passaram para catequizar os nossos índios, né? E o interessante disso é que nós temos uma rota, né, partindo daqui onde nós estamos, a mais ou menos 3, 4 quilômetros, no cemitério de Diamante, uma das localidades de Mandirituba. Aqui nós temos 27 localidades. Uma delas, essa localidade de Diamante, ainda conserva esse cemitério onde as pedras fundamentais ainda são do tempo dos povos indígenas. Inclusive há relatos, né, de já terem sido encontradas ossadas aqui, né, dos povos indígenas, porque aqui nós estamos num trajeto que vai até Tijucas do Sul, e nessa região toda, sempre quando está sendo feitas escavações, né, se surpreendem com vestígios como objetos, né, indígenas e também ossadas desse povo a quem devemos a tudo que hoje temos aqui. Tuba, bastante. Manduri, abelha, bastante abelha.
Mandurituba. Para concluirmos, né, esse nosso relato sobre a cidade de Mandirituba, vamos lembrar, né, da origem da cidade, que começa com a abelha manduri, e, né, na linguagem indígena, né, do Tupi-Guarani, e o tuba, bastante, né, muitas abelhas. A manduri é uma abelha sem ferrão que nós temos aqui. Até hoje, ainda ela existe, né? Agora, com o turismo, está sendo muito explorado esse mel. É um mel medicinal que eu posso falar com conhecimento de historiador. É o melhor mel a nível mundial, né? Não é só a nível nacional. Esse mel tem propriedades curativas que os índios já conheciam. Inclusive, esse mel serve para curar feridas, para curar dor de garganta, né? E esse mel dessa abelha sem ferrão, ele até hoje, né? Ele é explorado, né? Agora com o turismo. Então a abelha manduri, ela produzia esse mel, produz até hoje, né? Ele é comercializado aí pelo turismo. Então eu acho assim que é grandioso para a gente poder lembrar que o próprio nome da nossa cidade já leva esse peso, né, de toda a história indígena, né? Mandurituba, bastante abelhas. Bem, aqui em Mandirituba, o conhecimento sobre os índios, os nossos antecessores no povoamento de Mandirituba, não é muito conhecido, porque realmente falta, aqui no nosso município, falta um estudo antropológico mais aprofundado. O que nós conhecemos ou podemos repassar é realmente emprestado do conhecimento que nós temos das cidades principais da região, Curitiba, São José dos Pinhais, Araucária. O estudo de antropólogos que realmente fizeram vários trabalhos nessa região ali, alguns até estão no Museu Paranaense, no Museu Tindiquera, na Araucária, indicam, né, que a nossa região aqui foi povoada, muito provavelmente, com dois grupos indígenas, o Macro-G, né? Os Caingangues, né? Que eram compostos pelos Caingangues, e pelo grupo Tupi-Guarani, representado aqui na nossa região pelos Tinguis. Tem até a famosa história do cacique Tindiquera, que é reverenciado aí no Parque Tingui de Curitiba ou no Parque de Araucária. E por extensão, já que a nossa região é a mesma, nós temos que considerar que o que a história conta na região de Curitiba, São José dos Pinhais ou adjacências aí, é a mesma história nossa. Aqui em Mandirituba, nós temos assim um conhecimento mais oral, que passava dos povos mais antigos, meus avós, meus pais, né, passavam para nós, sobre até a convivência com algumas pessoas de origem indígena, chamados aqui popularmente como bugres, né? Meu avô, inclusive, que era morador da fazenda Rio Grande, ele tinha convivência com um agregado, que era chamado o seu Amantino Bugre, porque ele e a esposa eram, com certeza, descendentes de índios, né? Os bugres da nossa região. Eu tive até a oportunidade de conhecê-los pessoalmente, quando eu era criança. Aqui, em relação aos objetos encontrados aqui, artefatos indígenas, né? Meu pai retirou do solo aqui numa região, num quintal, uma machadinha de pedra. Quando eu dava aula na Areia Branca, no Colégio da Areia Branca, um ex-aluno meu me presenteou com uma machadinha que foi encontrada na região de Santo Amaro, no sul do município de Mandirituba.
E eu mesmo desenvolvi uma certa época o trabalho agrícola, eu trabalhei com produção de camomila, e ao preparar o solo, uma máquina arrancou do solo um macerador, uma mão de pilão, aqueles pilãozinhos de pedra que os índios usavam para macerar alimentos ou algum tempero, castanhas, outras coisas, né? Então, aqui em Mandirituba, ainda a gente pode encontrar traços físicos em algumas famílias aí que denotam, né, essa ascendência indígena, né? Nós temos algumas famílias, até conhecidos meus, que têm todos os traços do chamado bugre, do chamado indígena. Eu até costumo brincar que para fazer uma novela, um filme, como artistas de origem indígena não precisava nem maquiagem. Eles têm todo o aspecto físico perfeito de indígenas. Então, gente, sou morador de Mandirituba, né? Nasci aqui na região. Hoje sou guia de turismo e a gente está fazendo um resgate aqui do caminho do Piabiru, né? É uma região que passou aqui, nós estamos próximo da divisa com Tijucas do Sul, da onde subia o caminho dos Ambrósios. E reza a lenda de que os indígenas, quando passavam por aqui, aqui seria um espaço também de refúgio, é a chamada Pedra Furada. Então essa pedra, vão ver que ela tem toda uma parte aqui que você se esconde da chuva, se esconde do sol. Na época se dormia aqui, fazia o fogo para se livrar dos animais. Então esse é um resgate aqui, é uma trilha que faz no Morro do Escarvado, na região da Serra do Palermo, onde 3 quilômetros de trilha, é uma trilha de dificuldade para montanha moderada, de moderada já um pouco mais difícil. E estamos aqui resgatando um pouco da nossa história de Mandirituba, até porque alguns moradores muito antigos moraram numa região aqui que é uma extensão dessa trilha a qual nós subimos, mas os relatos de que os indígenas habitaram por essas regiões aqui e utilizando desse espaço aqui para cruzar, sair da serra, aqui já saindo a última serra do Caminho do Mar, né? Nós estamos no final da Serra do Caminho do Mar, e já vemos para a primeira planície, né, que seria a região de Curitiba. Então esse seria aqui um espaço do caminho do Piabiru passando por Mandirituba. Então, o nosso município e o turismo regional hoje vem trabalhando bastante o turismo de experiência, o turismo pedagógico, e o caminho do Piabiru, na verdade, é um resgate desse momento histórico que a humanidade viveu e que nós aqui fazemos parte dessa travessia tão importante que foi, né? Então aqui também é uma trilha que pode ser explorada, desde que com autorização, está dentro de uma área particular, com autorização dos proprietários, com um guia credenciado. Você pode estar explorando isso aqui numa forma de turismo e trazendo, além das belezas que tem a região, você vai estar trazendo esse resgate histórico do caminho do Piabiru. Gente, nós estamos aqui no caminho do Piabiru, Morro do Escarvado, região do Palermo, aqui Mandirituba. E muitas das vezes você vai em outros lugares, faz viagem tão longe fora aqui da região metropolitana de Curitiba, e um cenário desse aqui está ao pé do seu quintal. Então você, além de você vai estar trazendo esse resgate histórico, né? Mas você também vai estar vendo assim o que a nossa natureza é capaz, a transformação que a natureza faz sem a mão do homem. E aqui está esse espaço, né? Que serviu de abrigo para os indígenas, que serve de abrigo, né? E é uma coisa fantástica e quase que inexplicável, mas é sensacional.
Caminho do Peabiru não é apenas uma trilha antiga que atravessa Mandirituba. É um legado vivo que continua a moldar a identidade e o espírito desta região. Ao longo dos séculos, este caminho foi um canal de intercâmbio cultural e econômico, conectando povos e transmitindo conhecimento, tradições e histórias. Em Mandirituba, ele é um símbolo de resiliência e diversidade, refletindo a capacidade das comunidades de se adaptarem e prosperarem ao longo do tempo. Hoje, o legado do Caminho do Peabiru é visto na riqueza cultural e na coesão social de Mandirituba. A presença histórica deste caminho inspira esforços de preservação e valorização do patrimônio local, promovendo um profundo respeito pelas tradições indígenas e pela história compartilhada. O turismo cultural e rural, impulsionado pelo interesse crescente em nossas raízes, reforça a economia local e incentiva a conservação do meio ambiente e dos sítios históricos. Para os moradores de Mandirituba, o Caminho do Peabiru é mais do que um vestígio do passado. É uma ponte para o futuro. Ele nos lembra da importância de honrar nossas origens, enquanto traçamos novos caminhos para o desenvolvimento sustentável e para a celebração contínua de nossa herança cultural. Este documentário Caminho do Peabiru, Trilhando as Antigas Rotas, é um tributo a esse legado duradouro, convidando todos a explorar, valorizar e preservar a história viva que pulsa em Mandirituba.